Antes da gente, então, vamos começar, né? Então, olha só, vamos refizemos então esse camarada. Agora, só para ter uma ideia, peguei aqui uma imagem, tá? Acho que é importante nesse momento a gente ter uma noção. Esses canais, né? Esse aqui é o canal de potássio. Tem esse cara aqui, ó. Esse aqui é de um artigo da Science de 2005, tá? Já é antigo já. Então, aqui, talvez, eu espero que vocês tenham conseguido ver, né? A parte de fora, a parte de dentro. Tá aqui a minha membrana, né? A minha bicamada de fosfolipídios, né? E aqui está o meu canal. Então, esses caras enroladinhos, né? São as proteínas. Então, o canal em si, ele é composto por vários grupos proteicos, né? Que se juntam para poder realmente desempenhar a função que se quer, né? Então, essa aqui é uma vista lateral. Esse grupo, esse canal, ele, na verdade, ele ainda os camaradas lá, né? Eles, fisiologistas e bioquímicos, né, dividem ainda em subgrupos, tá? Aqui são quatro vistas de cima, né? Dá para ver nitidamente. São coloridos, né? De formas diferentes. Os quatro subgrupos principais aqui, que vão se subdividir em até 6 subgrupos, tá? Aqui está marcado os subgrupos de 1 a 6, né? Do grupo que está marcado em vermelho, tá? Esses subgrupos, especificamente, né? A parte 5 e 6 é quem realmente compõe o canal, tá? E a parte 4 é que realmente se movimenta, que se acredita que se movimenta, é uma questão, inclusive, ainda muito aberta, né? Tá? Eu não sou especialista na área, então não posso dizer com exatidão se nos últimos se tem alguma novidade aí nos últimos anos, né? Mas se acreditava, e não tinha certeza disso, que na verdade é o grupo S4 que se movimenta para abrir e fechar o canal, tá? Aqui está mostrando a vista de cima aqui tem um potássiozinho aqui. E aqui, de uma maneira simplificada, tá? Tem o, o, o canal, tá? Com os subgrupos, para ilustrar como é que ele funciona. Como eu disse para vocês, né? Né? Os grupos 5 e 6 é que realmente fazem, né? O canal, né? Tá aqui o canal, aqui, né? O grupo S4, né? Ele tá aqui. Ele tem carga positiva, tá? E ele que é bastante complexo, né? Mas ele que é um canal ativado por voltagem, né? Então ele tem que ter uma carga para quê? Ele se movimente no campo elétrico associado à diferença de voltagem, tá? Então ele tem ali cargas, né? Ele é positivo, tá? E aí, para lembrar vocês, né, que, né, ah, no interior da célula, no repouso, é negativo, né? É negativo e positivo fora. Né? Então, o que que acontece, né? Como aqui dentro, né, no repouso, é negativo, né? Está negativo, então, e o grupo S4, ele é positivo, então, eles se atraem ali ao interior da célula, né? Dentro da célula, fechando o canal. Basicamente, simplificadamente, né? É isso que acontece. Quando você tem, né, a ativação, né? Quando chega lá o estímulo, né? E aí a membrana ela é despolarizada, né? Então se inverte, né? Começa a ficar contrário agora. Olha só. Isso por causa do canal de sódio, não de potássio, né? Vai ter um outro mecanismo, o de potássio. Desculpa, de sódio. Agora vai ficar positivo dentro e negativo fora. Aqui na parte de dentro, agora, positivo com positivo, do grupo S, do subgrupo S4, né? O que que acontece? Agora eles vão se
repelir, vai ter ação e aí o canal se abre. Quando o canal se abre de potássio, né? Quando tem a despolarização. Quando tem a despolarização, o canal de potássio se abre por causa dessa força, né? De repulsão elétrica, tá? Basicamente é isso que acontece, tá? E é super interessante, desculpa, mas eu gosto muito disso. Aqui tem uma visão superior, né? Ilustrativo aqui. Aqui tem um íon de potássio, aqui bem no meio, aqui, ó. Tá? Mas esse é um cone, né? Então, a vista de cima, de fora da célula, lá dentro da célula ela está fechada, né? Ela é um cone, né? Então, no primeiro caso aqui, ó, ele está aberto, dá para ver nitidamente aqui, ó, que, né? Não tem as mesmas estruturas ao redor. Vou fazer de outra cor. Então, comparativamente com esse cara que está aqui, ó, elas, quando está fechado, elas se movimentam, fechando a estrutura lá embaixo, não deixando que o íon passe, tá? Agora, por que que só o íon de potássio passa aí? Por causa de várias coisas, né? Tem sítios, né, em que ele vai se ligar, né, moleculares, né, aqui ao longo do canal, dos grupos aqui, subgrupos S5 e S6, que tem o tamanho certo do íon de potássio. Os átomos, né, os íons têm tamanhos diferentes, né? Então, não pode ser nem muito grande, né? Nem muito pequeno. Muito pequeno ele não passaria. Muito grande ele não entra em contato, né? Para poder, né, se associar. Então, tem os tamanho certo. Então, tem uma questão física no sentido de tamanho, né? Para que ele passar pelo canal. E outra, né? Ele tem que se ligar de maneira apropriada. Então, tem grupos ali, né? Que se ligam, né? Ao íon de potássio e não se ligam a outros íons que está ali no meio intra e fora da célula, beleza? Então, essa é só para ilustrar o canal. Então, vamos agora, realmente, deixa eu jogar todo mundo para cima, né? O que, que realmente está acontecendo, né? Lá, aqui no potencial de ação, que permite com que ele, né, se movimente, né, da esquerda para a direita, beleza? Então, vamos falar do impulso, do pulso, né? Vou colocar esse cara aqui do lado, só para a gente ir lembrando o que está acontecendo, né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Quero dar um zoom aqui, ó, nessa região aqui, tá? Então, eu tenho, né, a membrana tá aqui, tá? Então, existem aqui, né, canais, vou colocar de sódio, que é positivo. E aqui fora, a princípio, está positivo, e dentro está menos positivo, ou seja, está negativo. Então, eu tenho aqui aquela, né, diferença de menos 70 milivolts.
tá? DDP ali. Quando chega o estímulo, né, íons de sódio entram. Íons de sódio entram aqui, eles vão se movimentar, né? Vou colocar uma outra cor aqui, tem como fazer isso? Tem. Íons de sódio entram, né? Então tem. Esse cara ele não gosta quando eu faço qualquer coisa diferente aqui, ó. Tá travando, deixa eu sair. Tomara que melhorou. Então, esses caras aqui positivo é que vão fazer com que, né, a membrana dentro passe a ficar mais positiva do que fora, né? Então tem, né? Agora aqui eu vou desenhar, ó, tá? De uma maneira mais. Agora eu estou tentando desenhar o axônio, tá? Então aqui é a minha membrana positiva fora, positiva fora, né? E vai embora, claro, né? Tem positivo pro lado de lá também. E o camarada, né? Ele vai embora para lá, desenhando ele, né? E aí, esse camarada aqui no meio, então, né? Essa região aqui é. Não vou desenhar, não tá errado isso aqui, né? Senão vocês vão pensar que está dentro da membrana de novo. Não, essa aqui não é dentro da membrana, isso aqui é dentro do axônio, né? E aí, o que que acontece, né? Esse camarada que entrou, ele está aqui agora, está aqui dentro da célula, né? Do lado esquerdo ali. Esse é o meu íonzinho de sódio. Ele entrou, ele agora ele pode se movimentar em tudo quanto é direção. Ele pode ir em todas as direções possíveis. E na prática, né, ele vai. Mas qual que é o movimento interessante para a gente? O movimento interessante para a gente é ele indo para a direita. Quando ele chega aqui, né, então nessa região, quando ele entrou aqui, ele vai inverter a polaridade. Aqui vai passar a ficar, né, negativo e vai ficar positivo. Fora, negativo e ai, negativo fora, positivo dentro, né? Eu tô nessa primeira condição aqui.
Porém, por difusão, né, que movimento é esse? Né? É um movimento de difusão. O sódio vai. Alguns íons de sódio, não todos, mas alguns íons de sódio vão se movimentar para a direita no meu oxônio. Quando esse camarada, né, uma quantidade suficiente lá, né, chega, né, vamos aumentar isso. Chegou aqui, o que, que vai acontecer nessa região? Uma certa quantidade, né, vai ser suficiente aqui para fazer o quê? Agora, para deixar agora de novo dentro positivo e fora negativo, por difusão, por difusão. E aí o que que acontece, né? Quando ele despolariza o lado de cá, despolarizou o lado de cá, né? Agora, eu estou agora nessa posição, para a direita. Dois. Ele se propagou para a direita por difusão, né? Agora, o que que acontece, né? Isso acontece no tempo. Para se movimentar é aquela história. Ele se movimenta para sair de um lugar e chegar na outro, gasta um certo tempo. Então, quando esse íon de sódio por difusão foi para a direita, né, gastou um certo tempo para despolarizar a região à direita agora do axônio, né, passou um certo tempo. No que passou um certo tempo, lembra agora do canal de potássio. Ele é meio lerdão, né? Quando abre o canal de sódio e despolariza a membrana, ele vai abrindo também, mas mais devagar. Só que, com o passar do tempo, nessa região que está aqui, agora, né? Na região 1 aqui, o que que acontece depois de um certo tempo? Quando esse camarada já chegou aqui no 2, agora, né? Desenhando do outro lado, mas tá valendo também, né? Aqui tem o canal de potássio, né? E aí o canal de potássio, depois de certo tempo, quando esse cara chegou aqui, o canal de potássio já está trabalhando do lado esquerdo na região 1. E aí, quando o canal de potássio se abre, o que que acontece com ele? Volta a polarizar devido ao potássio, né? De sódio, fecha, inativa, né? E aí volta a ficar positivo fora e negativo, menos positivo, dentro, né? Isso vai acontecendo no tempo. Vou fazer uma animaçãozinha aqui para vocês entenderem melhor. Então, olha só, o que está acontecendo, né? O estímulo que entrou ali pelos dendritos, né, no neurônio, né, estimulou, né, a abertura dos canais de sódio. Esses canais de sódio, né, deixa o sódio entrar dentro, despolariza a membrana ali pertinho ali do corpo celular, né, do lado esquerdo do meu neurônio, joia? Ele inunda o meio celular, intracelular, né, de íons positivos, despolariza, né? Ao mesmo tempo, abre o canal de sódio tentando recuperar, tá? De potássio tentando recuperar, né? Isso demora um certo tempo, mas quando ele entra e inunda ali dentro de sódio, os íons de sódio vão se movimentar, né? E eles se movimentando para todas as direções. Mas o que importa para a gente é a galera que foi para a direita. Essa galera que foi para a direita vai desempenhar o mesmo papel, né, do lado esquerdo. Vai despolarizar a membrana. Essa galera que eu digo são os íons de sódio. Despolariza a membrana, né? Despolarizando a membrana, né? O que que acontece, né? De novo, todo o processo se repete, tá? Beleza? É esse movimento à esquerda, da esquerda para a direita, vai ativando a galera à sua direita.
como uma onda mesmo, né? Os modelos matemáticos, físicos e matemáticos para isso daí é exatamente como um pulso de uma onda numa corda, ou uma onda, uma perturbação no meio, como, por exemplo, assim, uma superfície de um lago, né? Você joga uma pedrinha lá no meio, ele perturba a superfície, não é isso? E você gera uma onda, aquela perturbação, a onda, é uma perturbação do meio, ela vai se propagando, né, a partir dali, daquele ponto em que você perturbou, né? O modelo matemático é exatamente isso. Na aula passada eu falei, é como se estivesse esticando uma corda e fizesse um chapaião nela, né? Colocasse um pulso nela e aquele pulso propaga, né? Todo mundo, quando criança, principalmente, né, já brincou com isso, né? Beleza? Então, vamos pensar aqui agora. Então, o movimento do pulso é função desse processo de difusão, né, no interior da célula. Legal? E aí a pergunta que vem é a seguinte: o quão rápido é isso? Do que depende isso, esse movimento, né, de difusão? Né? Eu quero, por exemplo, que esse movimento desse pulso, né, seja rápido. Por exemplo, se eu encostei a minha mão numa chapa quente, né, coloquei no fogo e tal, tudo mais, eu quero que isso seja rápido, né, que esse impulso, né, que saia lá da minha terminação nervosa, né, do meu sensor, né, do meu receptor sensorial, e chegue rápido ao meu sistema nervoso central e a resposta venha rapidamente para o meu grupo muscular para que eu tire a minha mão dali, certo? Então, eu quero que seja rápido. Então, a pergunta é, né, com a rapidez com que isso depende do quê? É um movimento de difusão, tá? Um movimento desses caras. Então, a pergunta que vem é a seguinte, já que é rápido, se não é rápido, né? O que, pelo contrário, dificultaria o movimento desses íons ali dentro? Será que o meio intracelular ali, né, dentro do axônio, né, ele é livre para esses íons de sódio se movimentarem ou tem coisas lá dentro? Primeiro, tem coisas lá dentro, a própria água, certo? Né? E vocês já devem ter visto, né? Tem organelas, tem proteínas, pedaços de proteínas, né? Tem java 4 ali dentro. Então, na verdade, falar a verdade, falar a verdade para vocês, é muito rico, né? Para não falar sujo, né? É rico e sujo ao mesmo tempo, né? É cheio de coisas ali dentro, né? E essas coisas, né? Elas trabalham, funcionam como obstáculos. O íon vem e bate, né? Não, é mecânico isso, é como se tivesse bolinhas tentando se movimentar dentro de um canal, dentro de um cano. Ele, se tiver muito obstáculo ali, né, para ele que está ali de boa, de bobeira, ele vai bater e não vai se movimentar. Isso vai fazer com que ele, né, é, né, não consiga, né, tenha menos velocidades propagar ali dentro do axônio da esquerda para a direita. Muito bem. A gente fez algo parecido com relação a isso, né? Equacionou isso quando falou de corrente elétrica. Essa é a resistência, né, da corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica. A gente, né, colocou no papel isso. Né? Lembra que corrente elétrica é um fluxo de partículas carregadas, só chamei de mais que aqui, né? Por um canal, um fio elétrico. Né? E corrente, definimos aqui, ó, é a quantidade de carga que perpassa aqui, né, uma certa seção reta do meu cano, do meu tubo, né, do meu fio, né, por unidade de tempo. Corrente elétrica é carga por tempo, coulomb por segundo, que a gente chama de ampere, não é isso? Tá? Então, a gente foi conduzindo essa brincadeira aqui e colocou em termos da diferença de potencial elétrico. Quando eu tenho uma diferença de potencial elétrico, eu tenho uma diferença de potencial de energia potencial. Quanto maior a diferença de energia potencial, se eu coloco uma carga aqui em cima e solto ela, o movimento natural é sempre ir da condição de maior energia potencial para a condição de menor energia potencial. Então, entre aspas, a analogia gravitacional da caixa d'água e da pia, né? Elas têm que estar em condições, né, diferenças de altura, de tal maneira que a molécula de água lá em cima tem mais energia potencial do que quando está aqui na pia, no tanque. Né? Então, quando você abre a torneira, você permite
que as partículas, né, se movimentem, né? Então, ela sai da condição de maior energia e vai para a condição de menor energia. Quando eu fecho a minha chave aqui, uma carga que está aqui em cima no potencial maior, ele tem maior energia potencial elétrica quando está na placa aqui de cima, e aqui eu coloquei minha referência embaixo, então ele tem zero de energia aqui embaixo. Então, quando eu fecho a minha chave, é quando eu abro a minha torneira e a corrente de cargas se estabelece no meu circuito aqui, saindo da condição de maior energia potencial elétrica e indo para a condição de menor energia potencial elétrica, tá? Só que o seguinte, né? Quando ele faz esse movimento, ele perde energia. Quando ele perde energia, né? Essa energia tem que ir para algum lugar. Essa energia, ela é transmitida, lembra disso, gente, né? Que eu falei na outra aula, né? Se eu estou pensando numa corrente elétrica, são elétrons num fio de cobre, né? Quem me oferece o obstáculo à passagem dos elétrons ali no meu cano são os próprios átomos, né, da estrutura cristalina do cobre, né, do fio de cobre. Eles estão ali se movimentando, o elétron vem, pumba, bate num, bate no outro, nesse movimento tentando se movimentar e vai batendo, 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 batendo. Quando ele bate, ele transfere a energia, que nem no jogo de sinuca, né? Uma bola bate na outra, uma bola está parada, não tem energia cinética, eu jogo a bola em cima dela, né? Da minha mão direita, ela bate, não tem energia cinética, sai com energia cinética. De onde que veio essa energia cinética? Da bola que você jogou. Então aqui quem? O átomo e o elétron. O elétron vem, bate, o átomo se movimenta. Né? Ele não tinha movimento, passa a se movimentar. Ele não tinha energia cinética, passa a ter energia cinética. Quem tem energia cinética para ele? O elétron que estava se movimentando, que é a minha corrente elétrica. Então, o material esquenta, né? Esse é o que chamam de efeito Joule, tá? Então, né, eu represento essa resistência à passagem da corrente elétrica, né, por esse camarada aqui que eu chamei de R, que é o resistor, né? E aí, falei para vocês, bom, aí a diferença de potencial elétrico, só quando tem diferença de potencial, né, gravitacional é que eu tenho fluxo de água. Sempre quando eu tenho, então, diferença de potencial elétrico, é que eu vou poder ter corrente elétrica. Quanto maior a diferença de potencial gravitacional, né, queda d'água na cachoeira, né, mais, né, maior é a corrente de água, mais rápido, mais carga vai passar por unidade de tempo, né? E aí, eles são proporcionais, eu chamo de resistência elétrica essa proporcionalidade. Esse é o meu R, tá? Estou voltando nisso. Então, R é a resistência. Então, aqui, eu estou querendo também pensar nessa resistência ao movimento dos íons de sódio aqui dentro, que vai gerar o meu pulso, né? A propagação do meu potencial de ação. Então, tem caras, tem gente aqui dentro que impede, que vai trabalhar como obstáculos, né? À passagem do íon de sódio, ao movimento do íon de sódio, né? Então, fizemos as equações, né? E agora que é o mais importante. Eu estou lembrando, né? Aqui, ó, defini densidade, peguei um fio, a área, tal, e cheguei na resistência elétrica, numa expressãozinha matemática, quem não lembra, não vou revisar de novo, mas dá uma olhada lá na aula que está lá na gravada, né? A resistência, ela é proporcional a uma constante, né? Ela é igual, né, a uma constante, que é a condutividade elétrica, que depende do material. Se é cobre, é um certo cara. Se for ouro, é outro. Se for o meio intracelular, de um jeito. Mas o que é mais importante aqui é que a gente viu que essa resistência, ela é proporcional a fatores geométricos, né? Tá? Aqui é o comprimento e a bitola do fio. Quanto maior a bitola, né? Quanto mais largo for o meu canal, menor resistência. Menor resistência. Quanto mais largo for. Joia? Então, isso vai ser interessante para a gente. Por quê? Quem vai permitir, né? Aqui agora eu vou desenhar, né? O axioma.
Aqui eu tenho um axônio, né? Ele vai embora para um lado, para o outro, estou desenhando só um pedaço dele, claro. E tem um outro axônio aqui, ó. Esse cara tem uma certa área, seção reta A1, e esse cara aqui é bem mais grosso, a 2. Então aqui, a área 1, ela é bem menor do que a área 2. Qual dos dois neurônios, o fininho ou o grosso, vai permitir com que os íons de sódio, né, se movimentem, difunda mais facilmente, mais livremente através dele? O fininho ou o grosso? Quanto maior a área, menor a resistência. Quanto maior a área, mais grosso, mais fácil difunde. Se mais fácil difunde, o pulso, o potencial de ação, né, é mais rápido. Aqui. Então, no sistema nervoso, você tem, né, células, né, que se especializam de acordo com a necessidade, né? Então, vão ter células cujo axônio são mais finas e as células, né, nervosas cujo axônio, né, ele é mais grosso. O que que significa os mais grossos? Por que que eles são mais grossos? São regiões, né, são células especializadas no transporte, né, de informação do pulso nervoso, né, potencial de ação se propagando através dele, mais rápido, é onde precisa de um movimento maior, mais rápido, tá? Então, então isso faz com que o pulso... Por quê? Por que ele é mais grosso? A gente pode pensar o seguinte, se ele é mais grosso, então tem mais volume, então tem mais espaço vazio, menos obstáculos, né? Pode até ter mesmo uma quantidade de obstáculos, mas ali, né, no grosso, como o volume é maior, o que que acontece? Tem mais espaço vazio para ele passar, ou seja, não vai bater menos, então vai ter menos resistência, beleza? Espero que você esteja entendendo isso. Joia? Tem corpos aqui, então tem mais espaço para ele passar. Ótimo. E aí agora você vai falar assim, mas você desenhou o neurônio aí, nesse desenho aqui, tá faltando uma galera aqui. Verdade. Tá faltando quem? As mielinas, né? Lembra? Mas aqui para trás eu coloquei direitinho. Um desenho legal. Aqui, ó. Tem as mielinas, né? Por que que tem mielina? Hum, pura física. Cara, física é física. Tem a ver com a capacitância, tá? Na célula. Então, aqui de novo eu vou colocar a minha membrana, tá? Mas assim, eu vou marcar, tá? Então, esse cara aqui, ó, já devia ter marcado numa, perdi, cadê? Tá aqui. Então, esse cara aqui era a minha membrana. E esse cara aqui é o meu axônio. De novo, agora eu vou desenhar a membrana. A membrana, disse já desde lá do comecinho, ela funciona, né?
como um capacitor. Você tem aqui, né, cargas no estado de repouso, né? Cargas positivas, cargas negativas do lado de cá, separados aqui por uma distância, né? D, que é a própria, que é, né, a espessura da membrana, né? Grupo fosfolipídio para cima, grupo fosfolipídio para baixo, né? Dá em torno aí de uns 50 angstroms. Vamos lá em cima de novo, ó. Lá no comecinho, né? Que é em torno de 50 angstroms, né? E eu disse para você, ó, funciona como um capacitor, joia? Né? Então tem uma diferença de potencial elétrico, tem um campo elétrico ali, certo? Né? Com a mielina, o que que muda? Mielina é uma sacada, cara, é muito legal, é uma sacada, muito boa, cara. Não vou falar de quem, não sei, né? Mas assim, pô, o ser da vida é um negócio da hora demais, né? Agora eu tenho a mielina aqui, ó, dos dois lados. Não, esse é o axônio, cara. A mielina só tá, né? Na membrana, ela só tá do lado de fora. Então aqui é a mielina. Agora, olha só, o que que a mielina faz? É uma célula, né? Ela, no final das contas, ela vai funcionar de que jeito? Agora aqui, ó, a superfície externa, né? O acúmulo de carga vai ficar aqui em cima. E, né, as cargas agora, né, aqui. É bom colocar, né? Aqui é fora, aqui é dentro. Fora, dentro. As cargas agora vão ficar aqui, ó. O que que mudou aqui, Edu? O que que mudou? A distância que as cargas vão ficar aumentou. Concorda comigo que agora as distâncias vão ficar maior, a distância vai ficar maior? E aí, o que que acontece quando a distância aumenta num capacitor? Mas, pô, velho. A diferença de potencial. Não, o campo elétrico aumenta. Não? Não, campo elétrico continua o mesmo. Ah, é. É a diferença de potencial que aumenta. Uhum. Delta V, concordo com você. Delta V, né? A gente já fez essa continha, é E vezes a distância, que separa as placas. Campo elétrico depende da quantidade de cargas que você tem ali, né? É sigma pela uma constante de proporcionalidade, não é isso? Hum? O que acontece é o seguinte, olha só. O meu sisteminha é assim, ó. Agora, ó, vou desenhar o axônio. E aí eu tenho mielina aqui, mielina aqui, né? E aí vai embora, né? Mielina aqui,
E eu estou interessado nessa região aqui, ó. Então, vou desenhar mais maior aqui, né? Então, eu tenho uma melina aqui, na região sem, outra com. E essas regiões aqui, então, ó, essa, essa e essa, estão todo mundo junto. Então, quando está todo mundo junto, um do lado do outro, é o que a gente chama de paralelo. Está todo mundo em paralelo, um do lado do outro. Em eletricidade, quando está em paralelo, quer dizer que as diferenças de potencial elétrico, vou chamar 1, 2, 3. Em paralelo implica que todas elas têm que ser iguais, tá? Não, circuitos elétricos, eu não falei disso, mas é fácil da gente intuir isso. Então, o que que acaba acontecendo? Se as diferenças de potencial são iguais e as distâncias vão mudando, estou organizando aqui. Então, o que que acaba acontecendo? Para que todo mundo fique igual, mas olha só, cada região você tem distâncias diferentes. Mas para ficar igual, o que que tem que mudar aqui? Então, você tem desdiferentes. O que que vai ter que acabar acontecendo? Para manter igual, hora aumenta, hora diminui, hora aumenta, hora diminui. O que que acontece para permanecer igual? As densidades de cargas são diferentes. Desdiferentes implicam em densidades de cargas diferentes. Então, o que que isso significa na prática? Lembra que eu falei para você que capacitância é uma ideia de engenheiro? Então, lá ele disse para a gente, olha só, vou voltar lá só para mostrar para vocês, para provar que eu falei isso já. Aqui, ó. O engenheiro diz para a gente o seguinte, ó, tem uma diferença de potencial elétrico? Tem. Quando tem diferença de potencial elétrico, quando está carregado, quando tem carga nas placas do meu capacitor. Então, o camarada falou assim, essa quantidade de carga é proporcional à diferença de potencial elétrico entre as placas, né? E qual é essa constante de proporcionalidade? É a capacitância, é uma constante de proporcionalidade. A galera gosta de guardar essa expressãozinha matemática aqui, falando assim, ó, é o que se vê, né? É o que se vê, né? Não tem o PV igual a NRT lá. Não vou falar aqui, né? Porque hoje em dia não pode falar nada, né? Mas PV e NRT também tem a sua expressãozinha para ninguém esquecer, não é isso? Cheio disso no cursinho, né? No preparação para Enem, essas coisas. Os caras inventam umas brincadeiras assim para a gente não esquecer. E no caso de capacitor de placas paralelas, olha lá, a minha capacitância, ela depende, né? Essa constante de proporcionalidade, ela é inversamente proporcional à distância entre as placas.
Se você aumenta a distância entre as placas, a capacitância diminui. Pelo contrário, se você diminui a distância, a capacitância aumenta. Se, agora prestem atenção comigo, para a mesma diferença de potencial elétrico, porque eu estou falando ali que no corpo do axônio tem regiões que tem mielina, tem um nó, né, onde não tem a mielina. Esqueci o nome do cara, nó de Ranvier, né, tal. Aí tem mielina de novo, né, nó, mielina de novo, né. Então tem regiões em que o D é grande, D é pequenininho, D é grande, D é pequenininho. Elas estão todas em paralelo, de tal maneira que essa polarização, né, entre o meio de dentro e fora da célula, né, tem a diferença de potencial igual para todas essas distâncias. Delta V mais delta V, delta V, delta V, delta V. E esses caras estão em paralelo, então tem que ser iguais. Então, para a mesma diferença de potencial elétrico, está mudando o C. Para a região em que tem a mielina, a distância é grande, a capacitância é pequenininha, relativamente falando, né? Se a capacitância é pequenininha, então ΔV com C pequeno vai dar uma quantidade de carga entre nas placas do capacitor pequena, porque o C é pequeno. Por outro lado, no nó, o D é pequeno. Se o D é pequeno, agora a capacitância é grande. Se a capacitância é grande, para a mesma diferença de potencial elétrico que você tinha ali na região onde tem a mielina, né? Agora ali vai ter mais carga. É isso que eu estou falando para vocês, né? Então aqui, e agora vamos ver como isso impacta no transporte, na velocidade do pulso. É isso que é importante, né? O curso de biofísica é isso, é para isso. Então, olha só, diferentes Ds, né, para D variando, né? D pequenininho, né? O que eu tinha falado lá? Famoso Q, C, B. E o C, para a gente lembrar, né? É ε0, epsilon, se caso for o vácuo ou o ar, né? Vamos colocar aqui um epsilon qualquer, que depende do meio, né? A área das placas pela distância, né? Então, o que que acontece, né? Quando eu diminuo o D, para manter ΔV igual para todo mundo, né? Se eu diminuir o D, o lambda, desculpe, o sigma, que é a quantidade de carga, tem que aumentar. Mesma coisa que está aqui. Se eu diminuir o D, capacitância aumenta. Certo? Se eu diminuir a capacitância, desculpe, se eu aumentei a capacitância para a mesma diferença de potencial elétrico, o Q aumenta. O Q aumentou quer dizer que o sigma aumenta junto. E vice-versa. Então, olha só, o que, que vai acontecer aqui? Vamos desenhar direito? Né? Então, agora, com base nisso tudo, coloquei muito para a direita aqui, deixa eu puxar para... cá. Na verdade, então, né, na região em que eu tenho a mielina, eu tenho menos carga. Né? Então, tá aqui. A minha membrana. Então, tem ali uma região do nó, né? E aqui uma região da mielina. Então, eu venho aqui uma certa quantidade de carga. E aqui, vou passar a ter menos carga. Aqui eu tenho mais carga e aqui eu tenho menos carga. Tá? Então, é isso que vai acabar acontecendo. Joia? Beleza? Entenderam o que está acontecendo? Espero que sim.
Se não tiver, fala, né? Avisa aí. O microfone vai abrir para isso mesmo. E aí, então, de que maneira isso faz com que a difusão aumente, seja mais rápido, né? Ou o contrário, né? Na verdade, a mielina faz com que o pulso seja mais rápido, extremamente mais rápido, tá? Na região, até que a galera fala aqui, né? Que ele é a propagação do potencial de ação, né? Ele é pulsado, que ele vai de nó em nó, ele, pum, na região de mielina, para no nó. Para no nó não é que para no nó, que ele se propaga na região do nó de uma maneira mais lenta, só que é muito mais lenta. E aí na mielina ele, pum, dá um outro salto, né? Então ele é aos saltos, entre nós, tá? Então, o que que acontece aqui? Agora eu vou desenhar o sódio aqui, ó. O sódio aqui, ele é um íon positivo, né? Então, essa região aqui, que é a região, eu abri, ele é pequenininho, né? No nó lá do Ranvier, né? Acho que é isso, né? Essa aqui é a Irina. Tem mais cargas elétricas aqui, não é? Então, entre esses caras, vai ter a ação de quê? Força elétrica. Positivo atrai negativo. Tá cheio de carga aqui, ó, negativo. Né? Menos positivo, na verdade. Mas elas funcionam na prática como carga negativa. Então, aqui você vai ter uma força elétrica, que ela vai, no nó, ela vai frear, segurar o sódio. A ideia nossa, o movimento que a gente está interessado, tá interessado é no movimento do sódio de difusão para a direita. Né? Certo? Agora, na região da mielina, aqui de novo é o sódio. Ele é positivo. Tem menos carga elétrica. Se tem menos carga elétrica ali, tem o quê? Um campo elétrico menor e a força, vamos até exagerar aqui agora para ficar melhor. Né? Tinha uma força elétrica. Né? Aqui agora você vai ter uma forcinha elétrica. Né? Aqui aqui na região da menina, né? Então, aqui no nó, você tem uma força elétrica que arrasta, que prende ele. Em todo lugar vai ter. Só que essa força no nó, devido a ter mais cargas elétricas ali, devido ao efeito capacitivo na membrana, né? Essa força elétrica ela é maior, ela segura, ela freia mais, ela prende mais o sódio para difundir, os íons para difundir ao longo do axioma. Na região da mielina, essa força é menor, diminui a capacitância porque tem menos carga. Tem menos carga, a força elétrica que prende, que segura, é menor. Só que ela é significativamente menor. Esse efeito é drástico, é grande, de tal maneira que, né, de região de nó para nó, né, o potencial de ação ele vai, né, espalhando devagarinho, quando vê ele dá um salto. Vai devagarinho, dá outro salto. E dizem que, né, é a palavra que é, né, ele é saltitante, entre nó e nó. Ficou muito feio esse desenho no papel. Né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Provavelmente num curso de fisiologia, ou não. Ou eu estou falando uma novidade para vocês. E eu estou tentando explicar por que disso, né? Então, é uma solução muito engenhosa, cara. Desculpa eu falar para você, mas eu fico impressionado nessas horas, entendeu?
Eu, como físico, eu olho, entendo, interpreto esse negócio. Desculpa eu falar um palavrão aqui agora, eu falo assim, puta merda, cara. Puta que pariu. Como é que o cara conseguiu chegar nesse ponto, velho? Né? É muito elogioso, muito bonito, velho. Joia? Então, a primeira parte da aula, está um pouquinho atrasada, é para a gente explicar, então, assim, né, a propagação do pulso e as questões físicas que estão associadas a esse movimento de propagação do pulso. Como eu falei para vocês, né, a intensidade é sempre a mesma. Observem o seguinte: fisicamente, no potencial de ação, né, o valor daqui do pulso, né, ele vai sair de -70 e vai lá para +20. Não importa se eu estou colocando a minha mão, por exemplo, né, numa chapa quente que está ali a 100 graus Celsius, ou se eu estou colocando a minha mão em ferro fundido, cara, que vai estar lá 2.000, 1.800 Celsius. Não importa, vai ter um impulso que vai sair, né? Vai ter um pulso, um potencial de ação, que tem essa amplitude de -70 até +20, porque fisicamente é isso que a célula permite. Então, o que é que me dá a sensação, né, da intensidade? Ah, não, tá de boa, não, tá queimando, né? Eu tiro a mão correndo, né? O que é? É a frequência, esses pulsos. Quando tá intenso, na verdade, não é de intensidade. Fisicamente, a gente fala de intensidade é amplitude, tá? Então, aqui não tem a ver com amplitude. Aqui tem a ver com os pulsos. Muitos pulsos por unidade de tempo. Num segundo. É intenso. Então, tem uma intensidade maior. É assim que funciona. Tá de boa, quer dizer que vai ter impulso, mas vai estar ali, ó, mandando um pouquinho de impulso. Tá queimando, cara, pá, cacetada de pulso. Tá bom? É isso que varia. Porque fisicamente não tem como ela dar aumentar esses valores de -70 até +20, +60, +200. Não, ele não consegue, tá? O sistema não funciona assim. Tem os seus limiares. Legal? Então, agora precisamos fechar a aula de hoje para a gente fechar agora aqui, ó. Quando o impulso chega lá na frente, né? O impulso está se propagando, né? Então, eu disse para vocês aqui, né? Ó, vamos imaginar que chegou um cara aqui, um estímulo no corpo, no dendrito, né? E aí ele ativou, né? A propagação, a gente já sabe como é que funciona a propagação do potencial de ação ao longo do axônio. Aí vai chegar lá na frente agora, né? Nos terminais do axônio, né? E vai estar ligado aos dendritos de um outro neurônio, né? Que vai estimular o outro neurônio. Então, agora eu vou fechar meu ciclo, certo? O que é que acontece lá, né? Outra figurinha e a última. Desenho bonitinho. Vou colocar aqui no meio que eu vou rabiscando. Tá dando para todo mundo enxergar? Ou precisa aumentar um pouco mais? Então, aqui, eu tenho aqui, então, né, a parte de cima, né, o meu terminal do axônio. Ele termina numa sinapse, né? Esse cara aqui, né, é uma sinapse, é um terminal dele. Vamos colocar aqui, né, é a pré-sinapse. E aqui a gente tem, para frente aqui, um dendrito, tá? Aqui você tem uma pós-sinapse. E aqui no meio, exatamente no meio entre eles, a gente tem
uma fenda sináptica. Joia? Então, vamos olhar aqui para cima. Aqui é ilustrativo, é didático, né? Então, ele está, na verdade, colocando aqui, ó, né, os canais, né, de sódio do lado esquerdo, tá? E os canais de potássio do lado direito. Claro que não é isso que existe, na verdade, né? Certo? Então, tem ao longo da membrana, né? Os caras por todos os lados, então é só didático isso. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? Aqui, né, tá a membrana despolarizada, né? E o pulso chega aqui nesse canal, né? E ativa, abre o canal de sódio. Ele abre o canal de sódio, inunda de sódio aqui essa região do axônio, despolarizando a membrana, né? Então, aqui dentro agora fica positivo e fora fica negativo, despolarizou. O canal de potássio ele é mais lerdão, né? Ele é ativado também por voltagem, mas ele demora um pouco mais para se abrir. Então ele vem atrás, ele vem atrás, repolarizando a membrana, jogando carga positiva de dentro para fora, né? Certo? Essa é a brincadeira do potencial de ação, né? Se propagando. O que acontece quando esse potencial de ação, que é um pulso de voltagem, né, chega lá na sinapse, né, no terminal final, né, na extremidade final, né, do neurônio. Lá a gente vai encontrar, né, canais de cálcio ativados por voltagem, né, controlados por voltagem, tá? Que esses camaradas fazem, né? Bom, eles vão ser os responsáveis. O sódio, quando o pulso chega lá, o canal de cálcio abre da mesma maneira que o de potássio e o de sódio abrem com a voltagem, né? Quando ele abre, né, a concentração de cálcio fora é maior do que dentro, né? Então, aqui, cálcio, a concentração dele é maior fora do que dentro. Então, o movimento natural do cálcio, quando abre o canal, é entrar. E ele tem carga duplamente positiva, né? O estado de oxidação dele é 2 mais, o NOx dele é mais 2, né? Então, ele entra com carga positiva, né? Ele entra, né? Então, o camarada, o cálcio, entra aqui nessa região da sinapse. A região da sinapse, ela possui o quê? Né? Bolsas, que são chamadas de vesículas, né? E dentro das vesículas, né, dessas bolsinhas, né, tem o que se chama de neurotransmissores. Existem uma galera gigante de neurotransmissores, né? Aqui vai me importar um camarada chamado de acetilcolina, tá? São vesículas lá que lá dentro tem a acetilcolina, é um neurotransmissor, tá? Que é algo importante para a gente. Ah, por exemplo, famoso, tem né, que é associada à depressão, famoso por causa né, desses distúrbios psiquiátricos, né? A depressão, até mesmo né, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, distúrbios de ansiedade e tal, que são, né, ligados à serotonina e tal, tudo mais. Então, tem uma galera muito grande, mas aqui eu estou focado na acetilcolina. Quando o potencial de ação chega lá, aquele pulso de voltagem chega, ele abre o canal de cálcio. Ele ativa o canal de cálcio, cálcio entra ali na região da sinapse. Ele vai promover, né, o movimento dessas vesículas de acetilcolina até a região, a membrana celular, que faz fronteira ali com a fenda sináptica. Essas vesículas, né, elas vão se...
essas vesículas se fundem, né, à membrana e se abrem para o meio exterior, liberando, né, acetilcolina, tá? É um processo de exocitose, né? Vocês devem saber tão bem quanto, tão melhores do que eu, né? Então, eles jogam acetilcolina para fora da célula. Isso porque o cálcio, ele promove esse movimento e essa ação de liberação da acetilcolina. Beleza, está acontecendo isso, e olha só, o pulso chegou, entrou cálcio, o cálcio foi lá e, vamos colocar assim, né? Promoveu a liberação de acetilcolina na região, né? Entre as sinapses, na fenda sináptica. Esses caras, essas moléculas de acetilcolina, elas vão se ligar a determinados receptores que estão no terminal, né, da sináptico, né, do dendrito. Só tem lá, tá? Só tem lá. Então, eles se ligam a esses camaradas, que são quem? Que são canais, só que são canais diferenciados, né? Eles permitem a passagem tanto de sódio quanto de cálcio, tá? Eles estão exatamente nessa região, certo? Enquanto, né, o pulso não chegou lá, o neurônio pós-sináptico, né, ele está de boa, está na condição de repouso lá, né, certo? Mas quando chegou a acetilcolina e ela se liga a esses receptores, ela faz com que esses canais de cálcio e de sódio se abram. E aí, fora do meio celular, é rico, tá cheio de sódio e de cálcio. Esses caras vão entrar para dentro agora do neurônio pós-sináptico, né? E aí, o que que acontece? A mesma coisa que acontecia antes, só que o processo, né, do que eu falei até agora para vocês é um estímulo fazendo com que os canais de sódio da membrana, né, se abrissem. Agora, quem é o estímulo, na verdade? É a abertura de outro canal, tá? Então, esses canais que estão aqui são diferentes, são outros caras, né? Esses caras que estão aqui são diferentes, né? Não são as mesmas estruturas. Esses caras aqui são ativados por voltagem, e esses caras aqui são ativados pela ligação da acetilcolina a eles, a esses sítios receptores, né? Então, eles abriram. Mas o que que acontece? Quando entra cálcio, né? Quando entra sódio, né? Desequilibra, né, a concentração de íons positivos de dentro para fora, né? E quando entra carga positiva, o que que acontece? Quando entra carga positiva, despolariza a membrana. Exatamente da mesma maneira. Quando despolariza a membrana, a gente volta à condição do quê? A gente volta à condição do potencial de ação. Despolarizando a membrana, de negativo até zero positivo, certo? Né? E o processo se dá em cadeia. Então, vai ter aqui um aumento do potencial elétrico, despolarizando a membrana, que vai ativar os canais, né, ativados por voltagem de sódio. Entra sódio. E aí o processo se fecha. Beleza? Então, quem é o meu estímulo que chega ali? São, né, esses caras que têm acetilcolina sendo liberada, né, na junção sináptica ali, né, ativados pelo potencial de ação que chegou ali, permitindo que o cálcio, por sua vez, entre. E é maravilhoso isso aqui, cara. Isso aqui é muito bonito de ver, né? Beleza? Entenderam? Tudo fechadinho? Amarradinho? Bem explicadinho? Igual do ponto de vista físico? Então, beleza. Gente, essa aula termina aqui, tá? Então, se não tem dúvida, me permitam, então, nesses 10 minutos, fazer as seguintes observações, tá? Fiz a seguinte alteração no programa. Acompanhem comigo, tá? A gente tinha transporte ativo de íons, né? Que é tudo aquilo que eu falei para vocês, passivo, ativo, na verdade, né? Transporte iônico. E um outro tópico, é um outro capítulo do Duran, que é só sobre membranas estáveis e potencial de ação, tá? O que que eu optei por fazer, né? Eu não vou dar duas listas de exercícios, não vou
separar em dois tópicos, tá? Tanto é que eu já estou falando aqui para vocês, né? Não dei nenhuma separação. Já estou falando de membranas excitáveis, já estou falando de potencial de ação, né? Então, eu estou juntando, né? Não estou juntando, não, eu já juntei, né? Esses dois tópicos num só: transporte iônico e potencial de ação. Então, eu estou terminando esse cara e vou já, né, colocar uma lista de exercícios a respeito desses dois tópicos, né, que eu juntei num só, tá? Para vocês fazerem, tá bom? E na próxima aula, eu já vou começar com geomagnetismo e radiação eletromagnética, que eu vou terminar antes do dia 8, e vão ter, então, para a gente fazer a segunda avaliação, duas listas de exercícios, beleza? Tudo bem? Então, na verdade, assim, eu acredito que não estou complicando, pelo contrário, eu estou simplificando. E alterações no programa, elas só podem ser feitas nesse sentido, não no sentido de complicar e piorar a situação, certo? Tudo bem? Entendidos? Legal. Então, quem cala consente. Eu encerro a aula de hoje por aqui. Agradeço a atenção de vocês. E até então, terça-feira. Um bom fim de semana, um bom final de semana, sábado e domingo para vocês, um bom descanso. E até lá. Obrigada, Nada, gente. professor. Boa semana. Obrigado. Até mais.